turminha do primeiro ano, aula de biologia com a professora Ana Lia, que tu muito bem conhece, aula do solução para o primeiro ano, aula sobre citologia, exatamente, amor, e com uma novidade aqui, agora, eu sei que tu tá com saudade daquele quadro bonito, daqueles esquemas que às vezes no slide não fica muito claro, então eu providenciei aí, pra quem me acompanha nos stories, eu providenciei uma pranchetinha, porque eu tava até desenhando no meu caderno algumas coisas, não tava claro, com folhinhas e canetinhas de todas as cores aqui, então a gente vai usar bastante. E qual é a minha dica, cara? Tô falando muito rápido que eu tenho essa característica, não é verdade? Tá, mas antes me conta, como é que tu tá? O que tu tem feito? Tu tem te cuidado direitinho? Tu estás em casa estudando, fazendo somatórios que viraram as notas do AP, fazendo o AT, estudando muito? Se tu tiver qualquer dúvida, tu me liga, me escreve no meu Instagram, ok? Entra em contato comigo pra gente resolver essas paradas aí, se não ficou claro. Mas, o que eu tava te falando, se eu falo rápido, tu pausa esse vídeo, volta, para, escreve. Algumas coisas eu vou escrever aqui. Então, na verdade, o primeiro slide é esse aqui, ó, que diz o meu nome. Mas eu gostei desse aqui que tem uma célula. Então, meus amores, o que a gente já viu e a gente vai revisar? Isso aqui está na tua próxima apostila, porque nós, com muito mérito, concluímos todo o conteúdo da primeira apostila. Te mete, faz aí um gif, ó, e joga na internet e me deixa famosa. Lembrando que todas essas aulas que a gente vai entrar aqui tem lá no meu canal também, com outras imagens, em 5 minutos, Ana Lia, Prof. Ana Lia, procura no YouTube lá e o título da matéria. Agora, qual que é o detalhe, gente? Citologia. Todo ser vivo é feito de células, ok? E essas células, elas podem ser todo o meu organismo, a gente já viu isso, se eu sou uma bactéria, um protozoário, se eu sou um ser unicelular, ou no nosso caso, que são trilhões e trilhões de células, né? Nós somos seres pluricelulares. Então, o que a gente vai ver? Parte a parte dessa célula. Se tu pensa uma célula, Ana Lia, tem um monte de bichinho, um monte de coisinha aí neste vídeo. Sim, tem. Ai, que bonita. Mas se eu fosse desenhar uma célula, tu já fez isso. Se eu fosse desenhar uma célula normal, o que tu faria? Se a Ana Lia consegue fazer, tu faz. Então tu vai escrever esse título aí no teu caderno, citologia. Aí tu vai colocar volume 2 da apostila, tá? E o que tu vai ver? Se tu for pensar numa célula eucarionte, que a gente já vai lembrar, como é que é uma célula eucarionte? Ela é um envoltório, aí depois ela tem uma bolinha no meio, que a gente sempre compara muito com o aspecto de um ovo, não que o ovo seja uma célula, pelo amor de Deus. E essa parte que a gente viu, o ovo bem feitinho, o ovo mal feitinho, o que é essa partezinha aqui? Essa partezinha aqui, ó, é o núcleo celular. Tcharam! E a gente vai ter uma aula bastante complexa lá pra frente sobre todas as funções do núcleo, o que ele faz. E o que se chama essa... Isso tu aprendeste comigo. Como é que se chama essa bolsinha, essa membraninha que envolve o núcleo e que deixa, se fosse um ovo lá, a gema bem integrazinha? Tempo! Acertou! Muito bem! O nome dessa membraninha aqui, ó, se chama carioteca. Isso a gente já tinha visto. Tu tá fazendo esse desenho aí, ó. Que é aquilo que a pessoa que sabe fazer o ovo corretamente deixa a célula íntegra. Percebeu que a gente tá só revisando? Então, eu chamo essa aqui de célula eucarionte. Exatamente, seres humanos, no primeiro ano do solução. Célula eucarionte, porque ela tem um núcleo bem individualizado. Ok, Ana Lia, mas isso tu já falou, sim, só estou revisando. Mas eu te pergunto então, como que se chama essa parte aqui que fica entre o núcleo e a bordinha? Essa parte se chama de citoplasma. Teremos aula sobre tudo de citoplasma. Inclusive, espero que o dia que a gente volte, a gente consiga fazer as pizzas e os bolos de célula que vocês farão, células comestíveis com as coisas principais aí do citoplasma. E agora, e essa bordinha preta, como que se chama? Essa bordinha preta se chama, vou ter que encontrar um apoio aqui para eu conseguir escrever, para que minha letra não fique tão inintendível. Essa bordinha preta é por onde nós vamos começar profundamente. Se chama, se tu nunca ouviste falar, agora é o momento,
membrana plasmática. Ana Lia, você sente calor quando você está embaixo dessas luzes aí do teu estúdio? Sinto, por isso que eu começo a brilhar aqui pra ti. Vou ficar um pouco mais longe pra tu não ver minhas imperfeições, não é verdade? Aquela ruguinha, aquela casquinha de amendoim no dente. Eu tava comendo amendoim, quando vê você enxerga aí. Então, galera, olha só. Basicamente, as três partes da célula são a membrana plasmática, o citoplasma, que está aqui no meio, e o núcleo. Claro que a carioteca é importante, mas ela está envolvendo o núcleo. Essas são as três partes. Por isso que no estudo da célula, que se chama citologia, a gente vai ficar estudando bastante profundamente nesse início a membrana plasmática e os envoltórios que outras células têm, depois tudo sobre citoplasma, depois tudo sobre núcleo. Essa é o nosso início aí, beleza? Então, essa primeira aula aqui é só pra gente entender essa parada. Então, Ana Lia, por onde nós vamos começar? Vamos começar por membrana plasmática. Esse conteúdo de membrana plasmática também vai ser chamado de envoltórios celulares. Esses slides estarão disponíveis para ti, eu vou mandar pelo Estudos para ti, tá? Tu fica bem tranquilo. Então, o que acontece? Esses envoltórios celulares, eles vão ser diferentes dependendo da célula. Por isso, agora eu te convido para vir nessa viagem infinita sobre os principais tipos de célula. Então, aqui a gente tem uma célula que é um desenhinho, mas vamos à realidade. A gente tem a célula bacteriana, que é aquela célula que a gente já viu, que é da pessoa que não sabe fazer o ovo direito. Ela vai ter membrana plasmática, ela vai ter citoplasma, só que o núcleo vai estar espalhado pelo citoplasma. Quem que é ela? Quem que é ela? A célula bacteriana procarionte. Ana Lia, eu não estou conseguindo enxergar direito, tenho um pouco de miopia, meu celular é muito ruim. Então vem comigo que eu vou te mostrar de pertinho. E para isso, não sei se ela já apareceu em outras aulas, nossa amiga Corujita vai acompanhar esse estudo aqui, ó. Olha só. Por exemplo, aqui a gente está vendo um ser unicelular. Todo o organismo dele, uma bactéria, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto de como que elas são, só que elas são bem pequenininhas, tá? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo o núcleo, essa parte amarela, disperso no citoplasma, sem carioteca. Então, as células bacterianas, elas sim têm núcleo, só que não é um núcleo individualizado. Aqui a gente tá vendo amarelo e verde porque são cores fantasias. Na vida real é tudo meio transparente, tudo a mesma cor. Então, a gente não consegue visualizar. E aí, tem umas bolinhas no citoplasma, que depois a gente vai estudar o que são essas bolinhas, qual a sua função. Vou dar um spoilerzinho. Qual é a coisa mais importante de uma célula? Proteína, a minha tatu. Se é proteína, então, tipo, acho que ela tem aí a função de produzir proteína. E aí, vocês estão enxergando aqui que na célula bacteriana tem uma parte vermelhinha e depois tem uma parte amarelinha, uma vermelha, amarela e depois vermelha. O que eu quero te mostrar? Que vai ter essa parte vermelhinha fina, a membrana plasmática, que é o que envolve todas as células. E o que é essa parte mais grossinha? É a parede celular. Muitas células bacterianas, vegetais, vão ter, além da membrana plasmática, uma super proteção que é a parede celular. A gente até estudou lá em polissacarídeos que uma das composições, uma delas, a gente não vamos confundir as coisas agora de que é feita essa parede celular. Mas a gente já ouviu falar nos nomes, né? Aí depois a gente vai ver de que é feita a parede celular de uma bactéria. Quer anotar já? Parede celular é a proteção, anota aí. Parede celular é a proteção externa, além da membrana, por volta da membrana para reforçar. Pensa que eu só tenho essa célula como um organismo, então eu vou precisar de um reforço. Essa parede celular na bactéria, ela é feita de peptidoglicano, o nome da substância que forma essa parede celular. Anotou? Peptidoglicano. Ana Lia, como é que se escreve? Ana Lia, eu escrevo aqui pra ti, vamos ver, eu estou estreando com vocês o meu método de folhas brancas, vamos aproveitar o meio ambiente. Então, se escreve peptidoglicano, a substância que forma a parede celular das bactérias, ok? Agora, continuando. E essa aqui, Ana Lia, que célula é essa? Esta célula, vou te aproximar, é a célula animal. A célula animal, ela é cheia, que é a nossa, ela é cheia de coisinhas dentro. Vocês estão vendo aqui, ó?
Olha só isso daqui, meu Deus, o que seria isso? Isso. Eu não quero que tu saibas agora. Quando a gente for estudar o citoplasma, que tá o núcleo, citoplasma e membrana. Quando a gente for estudar o citoplasma, a gente vai estudar cada uma dessas estruturinhas e sua função para a função metabólica da célula. Tipo, a célula é uma miniatura da gente. Então, se tu respira, a célula respira. Se tu come, a célula come, assim sucessivamente. E, Analia, e a membrana plasmática? É o único envoltório da célula animal? Sim. Anota aí. Célula animal não tem parede celular. Célula animal não tem parede celular. E agora, Analia, qual é a próxima? Olha, um animalzinho, a tartaruga. Tem as células assim, que nem a gente. E tá vendo aqui a minha tartaruguinha? Vira aqui, ó, o detalhezinho. Fique, que fofo. E a célula vegetal, Analia? O que temos na célula vegetal? A célula vegetal, viram o meu cactus dançante? Parou, que já estamos 10 minutos e a gente tem que acabar essa aula. Ó, a célula vegetal, vocês estão vendo que tem essas estruturas aqui, ó, que parecem ser meio geométricas? Essas estruturas são a parede celular. A parede celular das células vegetais, que é importante elas terem resistência, a gente vai estudar por quê. E de que é feita a parede celular dos vegetais? A parede celular dos vegetais, eita cabelo, vocês lembram que eu era um pouco atrapalhada ao vivo no vídeo, eu vou continuar. Ó, a parede celular é feita de celulose, é esse que eu falei que a gente já viu, que é aquele polissacarídeo, lembram do polissacarídeo que a gente estudou? Polissacarídeo é um carboidrato grande, ok? E aí, gente, nós fizemos uma revisão de citologia, na verdade algumas coisas eram novas. Citologia é o estudo das células e a gente vai começar pelos envoltórios, que a gente viu rapidamente a célula bacteriana, que é procarionte, a célula animal e a célula vegetal. Próximo vídeo a gente entra nos envoltórios celulares.